Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez a reação do Equipe F, né, o Zé Elias, junto com o Zinho e toda a bancada do Equipe F falando sobre a possível escalação, né, o time ideal que a seleção brasileira vai utilizar aí contra o Haiti, algumas novidades, informações sobre o Neymar, né, se ele viajou ou não para essa partida. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ficar até o final do vídeo, lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links de produtos exclusivos do Flamengo e também da seleção brasileira. Se você tiver interesse em comprar algum, acessa lá e fica à vontade. Vamos pro conteúdo. Bom, Castelo Branco, Seattle, amanhã especial do Jogo do Brasil no canal do WhatsApp da ESPN. A gente vai colocar o QR, temos o QR Code, aí ó, esse QR Code aqui ó que beleza. Nesse QR Code aqui, a gente, você entra-se no grupo de WhatsApp da ESPN e durante a partida a gente vai ter ali como segunda tela meme, informação, tem figurinha, enquete para você interagir. Tomara uma partida melhor do Brasil contra o Haiti do que foi na estreia contra a ótima seleção marroquina. Há uma, obviamente, diferença de potencial nos adversários, mas nesse momento a gente precisa entender que time é esse do Brasil. Escaneie o QR Code que está na tela aqui e faça parte desta comunidade torcedora através da ESPN no WhatsApp. Vamos aos Estados Unidos agora com o Tetra. Zinho está chegando aqui para a gente bater um papo. Hoje é o que se chama, Zinho, MD-1, né? Match Day-1, a famosa véspera. Dia de coletiva, dia de entender como esse Brasil vai chegar para o jogo. Boa noite para vocêzinho. Traga um pouco da temperatura do que foi esse dia da seleção brasileira. Temos motivos para nos tranquilizar ou não? Não estamos em Houston com você aí, o Hoffman que estava lá, mas Houston, we have a problem. Tudo bem, Zinho? Tudo ótimo, Felipe. Um abraço para você, para os companheiros aí no estúdio, para o fã de esporte. Respondendo a sua pergunta, se temos motivos para ficar mais tranquilo, eu particularmente ainda não, porque o Ancelotti na coletiva não falou o time que vai jogar, falou um pouco sobre a diferença dos atacantes, Igor Thiago para o Matheus Cunha e para o Endrick, a qualidade e como ele enxerga o potencial de cada um, né, dentro do esquema de jogo que ele pode montar. Disse que não ia falar o time porque ainda não falou com o jogador, isso me preocupou. Eu venho batendo nessa tecla que eu acho que os jogadores têm que saber quem vai jogar. Nós não temos uma seleção entrosada, não temos um time montado, temos uma base de alguns jogadores que a gente entende que na concepção deles são titulares, mas que não vem desempenhando tanto. Então me preocupa isso, ainda não ter o modelo exato de jogo, qual é o sistema exato de jogo. A gente só sabe que ele defende no 4-4-2, mas para atacar ele já variou de todos os jeitos e maneiras em um jogo só, né? Então confunde muito e eu acho que assim a gente poderia ir para o mais simples. O treinamento hoje pela manhã foi aniversário do Martinelli, teve aquela brincadeira, aquele batismo nele. A gente vê aí o Neymar, que começou com o grupo ali, o aquecimento, aí depois ele foi novamente levado para fazer esse tipo de movimento, lento ainda, não aquela intensidade de jogo, um pouquinho mais acelerado, mas nada parecido com o jogo, é o processo de recuperação. Tanto é que depois vem a informação da CBF que o Neymar fica lá em New Jersey, em Boston, para continuar o trabalho de tratamento, não quis fazer esse deslocamento, lá tem um aparato, tem... Nós também estamos aqui, Filadélfia, para o segundo jogo, toda a equipe ESPN já se deslocou para cá também, uma parte ficou lá na coletiva, a outra está aí fazendo matérias pela cidade, e a gente está nessa expectativa, ô Mota, para o jogo de amanhã, qual é a escalação, qual o time que vai a campo. Há uma previsão de que o Matheus Cunha jogue no lugar do Igor Thiago, a manutenção, né, daquele meio campo com Casimiro, com o Bruno Guimarães, Paquetá, o Rafinha jogando um pouco mais pelo lado direito, o Paquetá mais para o lado esquerdo,
mas seria essa formação. Mudanças, Danilo na lateral direito no lugar do Ibanez, é quase que certa essa, e no restante é a mesma equipe que atuou contra Marrocos, amigos. E aí, Pascoal? Eu sei que o Pascoal queria... Pedro Ivo e Nicoletti estão chegando aqui no Equipe F. Pedro Ivo e Vinícius Nicoletti, que acompanharam a coletiva, tem um pouco ali da temperatura, não só as aspas são sempre importantes, as declarações e tal, e isso a gente lê no espn.com.br, vê nas redes sociais, mas quem está ali no auditório tem a temperatura, a troca de olhar, algum inconveniente, aquele momento que, mas essa pergunta gerou ali um silêncio. Como é que foi o clima dessa entrevista de hoje? Vinícius Nicoletti, Pedro Ivo, sejam bem-vindos, boa noite aos dois. Felipe, boa noite para você, para todos os companheiros, Pascoal, Zé Elias, Zuzinho lá em Morsa, Pedro Ivo aqui do meu lado. Temperatura, Felipe, já começou diferente na chegada da seleção brasileira aqui na Filadélfia, né, Pedro? Porque o Brasil chegou e a torcida se organizou para essa chegada da seleção brasileira. Então teve batuque, bandeira, muitos torcedores, ruas, pelo menos umas 2 ruas interditadas para acompanhar essa chegada da seleção brasileira, uma chegada de incentivo. Os jogadores pararam e foram lá até a grade, conversaram com os torcedores e eles ouviram até umas cobranças, não cobrança hostil e tal, mas vamos jogar, vamos lá, vamos ganhar. Já foi diferente nesse sentido na chegada da seleção brasileira, a gente pode dizer isso, né, Pedro? Depois teve a entrevista que a gente vai comentar já, mas a chegada foi especial por aqui. Muito. Né? Essa energia, essa troca de energia, né, Pedro? Muito, Vinícius. A gente está desde 27 de maio, eu, você e nossa equipe, acompanhando o dia a dia e o ambiente da seleção brasileira. A chegada da seleção ao Rio de Janeiro, depois da preparação na Granja para o jogo contra o Panamá, não teve esse ambiente. A chegada da seleção em Cleveland, teve 50 pessoas ali e tudo mais, aquela coisa, o time não foi falar com o Marquinhos, Sim. Depois o Marquinhos chegou chamando a galera foi falar com a torcida e tudo mais, com aquele gosto de guarda-chuva na boca da galera que tinha ido, mas depois o Marquinhos resolveu. Hoje, absolutamente diferente. A gente trazia até a informação do Mundo F, um clima de Copa. Só que um clima de Copa, ele vem acompanhado de muita festa, mas também do tom do contexto atual da seleção. E é um tom de falta de resultado misturado com cobrança. Então teve sim, coisa isolada ali, mas chama o Rafinha e fala um negócio. O Paquetá tem que meter a dancinha, mas tem que fazer gol. Aí outro brinco, o Haiti mas tem que ganhar, não tem esse negócio de não ser favorito, não, é favorito mesmo. Tem sempre aquele recadinho ali. Mas sim, se tivesse que tirar um quadro ali, uma fotografia de muito apoio, de uma festa com cara de Copa do Mundo que não existiu até aqui. É a primeira vez que a seleção consegue ter essa interação. E isso foi sentido logo no Vini. O Vini é o primeiro a descer do ônibus, ele já vira para a torcida. E pega a pulseirinha lá da CBF, joga pra galera, joga brinde, segundo jogador vem, terceiro vem, o quarto vem, o grupo inteiro parou de alguma forma para interagir com o torcedor. Isso também é uma mudança de comportamento. Então isso acho que já dá para dar o tom. É diferente a maneira que a seleção chega a Filadélfia. Sobre a coletiva, rapidinho para te passar, o que eu senti, Vinícius? Eu estava na coletiva... Né? Claro. Diferente do que foi o final do jogo contra o Marrocos, muito, né? Quando ele estava mal-humorado. É isso Hoje que eu ia te falar. Voltou o simpaticão. É isso que eu ia te falar. Eu senti muito isso. Me chamou muito a atenção na coletiva contra o Marrocos. Um Ancelotti com uma cara meio, sabe, borrada. Incomodado com as perguntas. Tudo reclamava. Né? Ele não entendia algumas coisas, estava incomodado que ele não entendia. O som lá do MetLife estava baixo. Ele perguntava para o assessor para traduzir. Aí reclamava e respondia com 2 frasezinhas só. E não queria mais saber. Queria ir embora rápido. Ele estava muito incomodado com aquele empate na estreia. Ainda que ele falasse normal para a estreia, jogamos mal no primeiro tempo, melhoramos no segundo. Claramente não estava normal. Hoje, logo no início, ele já abriu o sorriso. Ele já brincou. Ele já tirou um sarro. E até no que lhe parecia desconfortável, eu vou pegar um assunto para mostrar a diferença. Pergunta sobre o Endrick na coletiva pós-Marrocos. Se irritou. Só falo sobre quem joga. Só falo sobre o coletivo. Não vou falar sobre o jogador individual. Hoje, brincou, respirou, disse que é extraordinário, disse que está melhorando, disse que ainda não vai entrar agora, disse que em algum momento do Mundial vai ser aproveitado. Então, há também uma mudança no tom. É claro, você sai de cabeça quente, tem a semana inteira para respirar, prepara o time, diz que confia muito no time para reverter e principalmente jogar bem. Então, acho que esse é um pouco do cenário. O Gabriel também falando muito em dar resposta, responder, confiança. É um time que sabe que não foi bem, tem confiança que vai melhorar, mas que entendeu o barulhinho da pressão ali começando a bater no ouvido. Acho que foi isso o tom da chegada da seleção a Filadélfia, né, Vinícius? E ele falou também sobre a pressão, ele falou, já tem experiência, sei lidar bem com a pressão, então tá tudo tranquilo. Hoje foi o Ancelotti que a gente tá acostumado a ver simpático e bom de papo. Eu acho que foi bem assim.
Vamos ver então um trechinho da entrevista coletiva do técnico Ancelotti, ele falando aí das mudanças que ele pretende fazer, vai passar o time só na véspera do jogo, porque ele pretende falar primeiro para os jogadores, se é que já não falou, né? Pelo menos para os titulares, e um pouquinho de contradição nessa história do Endrick. É extraordinário, mas vai continuar esperando no banco de reservas. Vamos acompanhar. Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança do... Pode ser de alguns jogadores que podem estar mais frescos que outros, mas não é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom. Demais errores, o equipo pouco equilibrado, temos que melhorar este aspecto no equilíbrio e também na qualidade do jogo, errar menos passe. Eu acho que temos a qualidade para fazê-lo e jogar um jogo entretenido, porque temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes. Então, o pensamento comum da equipe podemos fazer melhor e temos que fazer melhor. Mateus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de meia punta que de delantero referente, coisa que tem Igor Thiago. É um jogador referente na área, forte nos duelos, muito agressivo na recuperação da bola. Endrick não é nem um nem outro. Endrick é outra coisa. Para mim, personalmente, Endrick é outra coisa. É um talento extraordinário, Endrick, e Brasil vai aproveitar de suas qualidades e nessa Copa do Mundo e também na próxima Copa do Mundo. Però ele é paciente, não tem pressa, é muito, como pode dizer, maduro para a sua idade. Então, isto é um aspecto muito importante. E também a família perto dele é muito, muito paciente. Isto é um aspecto importante para um jovem. Porque vou meter Andy que é um momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante. Ô Felipe, queria saber... homem. Não, 3 vezes ele respirou aqui, eu já estava... Já tava pegando a palavra de volta, falei, calma que ele tá falando devagarinho. Mas aqui, Felipe, eu queria mandar para vocês aí o que vocês acham dessa declaração aí do Ancelotti sobre o Endrick. Ele tá me lembrando um técnico português, do time que jogava o Endrick. De verde? É, que ficou lá, não vou colocar, e quando colocou, foi campeão brasileiro. Quando a batata tava quase assando, chamou o Endrick. E aí? O que vocês acham aí? Até por isso talvez o Ancelotti tenha dito, ele não tem pressa, ele tá acostumado, ele já esperou, ele só quer a hora, me coloca uma hora que é a hora que colocar. Mas eu vou falar, eu sou time Ryan, se eu tivesse que escolher um ali, eu adoro o Endrick, eles não disputam, não tô falando que são, mas da molecada, como eu queria ver o Ryan tendo 15 minutinhos, 15 minutinhos, mas vamos lá, Zinho, Pascoal, Pedro e Nicolete, trazendo agora para um lado mais de debate, começando aqui. Começa aí, Pascoal. Você queria mais mudança, né, Pascoal? Eu esperava mais. Eu acho que a necessidade bate a porta, né? E as coisas não... A gente não tem um time, definitivamente não tem. O técnico da seleção brasileira, ele está tateando e tentando encontrar alguma coisa que possa ser satisfatória para a seleção brasileira. E nesse tateando, ele vai buscando algumas alternativas que passam pela cabeça dele, ou que vem como ilustração do próprio filho, que é assistente dele. E as coisas, assim, eu não vou falar, o resultado não é ruim, entendeu? O resultado não é ruim. A performance não é boa. O estilo de jogo não agrada. O formato de jogo é muito deficiente. O Mateus Cunha é um meia ponta. Puxa vida, ele descobriu que ele joga de meia ponta na Inglaterra e pela esquerda. Jesus amado descobriu. Primeira, já é um ótimo descobrimento. Segundo descobrimento, ele deu todas as indicações do Endrick. Ele falou, eu preciso de um jogador rápido, que tenha qualidade... mas ele não bota ele pra jogar assim, não. Então, não, mas você tem razãozinho. Mas ele... Boazinha. Ele definiu... Ele descobriu, mas não bota ele pra jogar assim. Ele definiu onde é que joga o cara. O cara joga de meia ponta
da esquerda para dentro, quase nunca de ponta, mais de Mas meia. ele não tá jogando assim, Pascoal. Ele tá jogando marcando lateral. Isso. E essa foi a avaliação, a análise, né? E as informações do Equipe F, né? Referente à seleção brasileira. A entrevista do Ancelotti. E ao meu ver, eu acho que ele tá tendo um cuidado acima do tom. Pelo Endrick, eu acho que é um jogador que tem estrela. Que jogando na posição dele ali. Inclusive, eu acho que ele seria até melhor nesse 4-2-4 do que outros jogadores, como o Thiago, né? Que é o jogador que joga de costa. Mas eu acho que talvez ele não tenha coragem de dizer, mas talvez ele não tenha essa confiança de que o Endrick pode ser decisivo, assim como a gente acredita que ele é. E eu acho que ele precisa desse voto de confiança para mostrar a capacidade que ele tem de decidir jogos. Em relação ao restante da escalação, eu acho que é interessante sim que ele dê mais uma oportunidade a esse time para mostrar, né, que eles têm condição de jogar melhor do que jogaram a primeira partida. Então eu acho que mudar a escalação agora não seria interessante 100% para o grupo. Primeiro eles precisam de uma partida que eles possam mostrar que eles têm essa qualidade sim para jogar, para ser dominante, para decidir. Infelizmente não é um adversário ideal, né? Que é o Haiti, né? Muito fraco. Mas eu acredito que sim, que a seleção ela pode desenvolver aí um futebol melhor. Mas eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês acreditam que a seleção, repetindo essa escalação, ainda com o Endrick no banco de reservas, ela tem a condição de começar a ser competitiva na Copa do Mundo? Ou é preciso muitas mudanças ainda para que essa seleção ela seja de um nível alto? Aí deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!